eu fui uma das organizadoras deste livro aqui. Eu não sei se vocês conhecem este livro. O Poder da Constelação em 27 Relatos é um livro maravilhoso de constelação familiar. Eu sou uma das organizadoras do livro, com 27 autores, né? E aí eu estava conversando sobre isso, eu falei, puxa, foi um trabalho muito grande primeiro, para começar, claro, mas um trabalho muito sistêmico. Então, qualquer trabalho em grupo, quando envolve muitas pessoas, é como se transbordasse, né, isso que eu estou dizendo, o que cada um tem para trazer. E aí eu falei, puxa, esse é um tema legal para a gente falar, que é o tema de hoje, né? O que cada um de nós leva para uma relação. E quando eu falo disso, eu não estou falando do nosso simplesmente, né, da nossa personalidade, do nosso jeito de lidar com as coisas, mas também do nosso sistema. E isso ficou muito claro nessa conversa, né, nesse desenho desse livro, porque como é um livro que trata de questões sistêmicas, a gente teve de tudo, né? E eu quero contar para vocês um pouco dessa história para vocês entenderem do que eu tô falando. Então, olha só, né? Quando eu fiz a minha formação, eu e mais vários colegas, né? Nós decidimos então escrever um livro, quase como um TCC, digamos assim. Mas não era um TCC para professora, porque a gente não precisava disso, né? A gente se forma consteladora de dentro para fora. A gente se sente apto a atender e isso é de dentro para fora. Por isso que eu vivo repetindo isso para vocês, gente. Por isso que não adianta muito você fazer curso para ter o certificado para atender. Enquanto você não faz uma transformação interna, você não se sente realmente pronta para, sabe, esse processo de transformação não vai chegar lá na ponta para você receber o seu cliente. Você pode até fazer o curso, conhecer a ferramenta, ler bastante tudo, mas se isso não te toca na sua alma, quando você vai estar na frente do seu cliente, você vai tremer nas bases, né? Porque você não vai se sentir segura para poder atendê-lo, porque você ainda não passou por aquele lugar, sua alma ainda não passou por aquele lugar. Então, o que a gente fez? A gente decidiu fazer o livro como uma espécie de compartilhar mesmo o nosso conhecimento. A gente chamou na época, a gente falou de brincadeira que era um TCC, mas por isso que eu falei, não tinha que entregar para ninguém, né? Ao mesmo tempo que tinha que entregar para alguém. E a gente foi percebendo e descobrindo isso ao longo do processo, para quem que a gente tinha que entregar. Cada um de nós tinha que entregar para alguém, né? E a grande parte de nós, se não a totalidade, nós tínhamos que entregar para os nossos pais. Então, foi um processo, e quando eu falo que foi intenso, foi muito intenso, estou quase emocionada, estou emocionada, estou quase chorando, de lembrar, porque foi muito intenso. Cada um dos autores escreveu um pedacinho de algo que ele julgou no começo, né? Porque a gente fez todo um desenho, assim, ó. Primeiro a gente fez uma constelação para saber se o livro sairia, se seria algo legal mesmo. Então a gente fez um movimento de constelação para isso, que foi maravilhoso. A gente sentiu que aquele livro iria trazer muita cura para cada um de nós, para os nossos sistemas e para as pessoas, né? Para quem esse livro chegou, nas mãos de quem esse livro chegou e ainda chega, né? Esse livro está à venda ainda. Então, aí cada um de nós escolheu o tema que queria falar. Então, assim, a gente iniciou achando que ia ser cada um escreve um capítulo, manda pra Ju, a Ju junta tudo, manda pra editora, né? Mas aí a gente teve questões, né? Teve questões com a própria editora, que eu nunca tinha passado, né? De discutir com uma pessoa e ter a necessidade, assim, foi uma discussão, uma briga mesmo no telefone, e a pessoa começou a me ofender, e eu falei assim, eu não posso manter esse tom de conversa desse jeito, eu preciso desligar na sua cara. A pessoa continuou me ofendendo e eu, desliguei na cara dele. E aí aquilo gerou em mim um desespero, peraí, mas a gente precisa dessa editora, o livro está acontecendo, os autores.
E aí sempre a pergunta era, o que eu preciso olhar em mim, né? O que eu preciso aprender nesse processo? Então eu me lembro que eu aprendi muito sobre limites, né? Quando eu falo sobre os prazos e as pessoas irem perdendo os prazos, ou o texto revisado e o texto não estava revisado. Então eu fui aprendendo muito a colocar limites. Juliana, isso foi um grande aprendizado para mim. E eu estou falando isso e estou trazendo isso para mostrar para vocês que nas nossas relações a gente precisa ir entendendo e verificando que nada é sobre o que o outro está fazendo para nos provocar. Então, assim, é tão importante a gente perceber que nas nossas relações o que as pessoas trazem é sobre elas e não é sobre a gente, né? Isso é um papo que vocês já devem ter ouvido, né? A gente fala muito sobre isso, muito se fala, não vou dizer que eu falo, mas muito se fala sobre isso, né? Que o que a pessoa traz é dela e não é nosso. E quando a gente entende que aquilo não é um ataque, a gente pode também encontrar o nosso lugar. Só que quando a gente passa por um processo intenso, como esse, um trabalho em grupo, de um grupo grande, de coordenar diversas frentes de trabalho, né? A frente de trabalho de entrega de material, de pagamento, porque tinha uma questão financeira envolvida, de qualidade mesmo do material, e aí questões emocionais, né? Porque algumas pessoas falavam assim, mas eu não sinto, eu me sinto... Eu começo a escrever e não consigo. E aí também um lado de vir conversar comigo, de eu vou ter que ir para trás, eu não vou conseguir, porque eu não consigo escrever, eu travei. Aí eu falo, não, mas me manda o texto que você escreveu como tá, a gente vê junto. Então, assim, foi maravilhoso esse processo olhando agora, porque eu pude realmente coordenar um pouco, né, disso, dessa forma, sempre com a ajuda, né, dos meus colegas, eu quero deixar isso muito claro, mas com acho que alguns limites mesmo que a gente vem sentindo, vem passando, quando a gente fala de um trabalho em conjunto, né? E aí a gente pensa, e quando a gente pensa no trabalho em equipe, é importante também a gente se ligar que a gente está fazendo isso o dia inteiro, né? A gente trabalha com pessoas, a gente pode atender, se você é constelador e atende pessoas, a gente atende pessoas, a gente, num grupo de aula, por exemplo, que eu dou aula, eu estou conversando com pessoas o tempo todo, lá na live do YouTube, né, que eu estou conduzindo uma sessão, mas tem outras pessoas que querem contar a sua experiência, querem falar, querem dividir. A gente está o tempo todo trocando com pessoas. Às vezes grupos menores, às vezes grupos maiores. Mas essa troca, ela é sempre sistêmica. Eu nunca vou entrar em qualquer relação que eu tiver com outra pessoa sozinha. Eu nunca estou sozinha. Eu sempre entro e estou em qualquer lugar que eu vou com meu pai e minha mãe atrás de mim. E a outra pessoa, ela também está com o pai e a mãe dela atrás dela. Então, quando a gente entende que na relação não é aquela relação apenas, né, de um conversando com o outro, e sim de dois sistemas de alguma forma interagindo, a gente pode dar lugar a muito mais coisas que surgem.